Fala galera, beleza? Boaz Araújo aqui na área, finalizando a nossa série do vídeo de 15 dias aí. Conseguimos jogar para vocês aí um material bacana todos os dias às 20 horas e hoje é o último dia dessa série, podemos dizer. E eu vou falar hoje sobre o erro que eu também cometi durante anos, beleza? Eu acredito que seja um tema bacana. Eu falei sobre isso na sexta-feira com um cliente que a gente estava conversando aqui na oficina e acho que é importante abordar um pouquinho sobre esses erros, que na verdade é uma junção, mas é um erro que foi cometido durante anos mesmo. Sempre, às vezes, a falta de você entender o projeto, entender aquilo que você está fazendo, a forma que você está fazendo, você pode se perder nisso. E nada mais é do que querer ter resultado sem pagar o preço. E o que isso quer dizer? Até com esse cliente no dia a gente estava conversando e tal, eu até brinquei com ele, eu usei um termo até engraçado, de que a minha personalidade, a minha competência não acompanha a personalidade. E isso pode acontecer com várias pessoas. O que isso quer dizer de fato, na real? Às vezes você ter a personalidade de não perder oportunidades é algo muito bom, é algo excelente. Então eu acredito que eu sou desse tipo. Apareceu a oportunidade, eu faço. Tudo, na verdade, que eu aprendi a fazer, vocês que acompanharam os outros vídeos aí, viu aquela parte quando eu aprendi a tocar, da forma que foi direto, você toca, toco, fui lá e fiz. Muitas empresas que eu trabalhei, muitos serviços que eu fiz, sabe fazer tal coisa? Cara, sei, daí que eu faço. Então a facilidade de aprender, né? Rápido. Aprendia rápido, já ia lá e fazia, ia lá e fazia. E não perder a oportunidade. Então às vezes aparece um negócio aqui, X, pô, puta negocião bacana, tal, uma puta oportunidade, vamos pra cima. E aonde que entra o erro a falta de capacidade? Entra na questão de gerir vários negócios ao mesmo tempo. Nessa capacidade. Então de você ter 5, 6 projetos andando, caminhando, todos eles dependem de uma dedicação singular, né, para cada um. Só que gerir esse tempo, gerir toda a necessidade, todo o empenho que você precisa colocar nesses projetos é algo difícil. Então, quando você tem uma dificuldade de focar em várias coisas ao mesmo tempo, é melhor que você não faça. É melhor que você vá para outro caminho. E eu acho que essa seria a incompetência, assim dizer, a falta da competência de gerir várias coisas ao mesmo tempo. E quando você se encontra nessa situação, eu acredito que tem duas opções. Ou você dobra a aposta, rala pra caramba, aprende, para tentar pegar o máximo de coisas possíveis, ou você centra e canaliza em uma das coisas que você está fazendo que tem o melhor potencial de resultado. E eu sempre foquei, a minha visão sempre foi macro, né? Eu sempre pensei aberto, na verdade. Então, eu pensava assim, eu faço isso, somando, a soma de tudo, consigo ter um resultado bacana. Sendo que se eu pegar toda a energia que eu estou gastando com todos esses ramos e focar apenas numa área, o resultado é muito maior. Então é muito melhor, no meu caso, e na dificuldade de gerir todos os projetos. E isso eu achei importante, porque a gente estava conversando essa semana sobre isso, e é uma dica também, eu sempre ouvi muito disso, né, que as coisas você precisa ter vários ramos, né, até até na própria falácia aí do empreendedorismo, a gente vê muito isso. Muitas vezes quem nunca fez nada, então ele tenta sempre te ensinar a fazer algo que ele nunca fez. Mas sempre se falam de você ter uma matriz, e eu tenho um serviço-chave, e aí eu tenho várias ramificações, né? Então vamos dar um exemplo, eu tenho aqui a loteria, que é a base, aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos paralelos com o serviço principal. Não que isso não funcione, mas na minha visão, não é nem na minha visão, na minha prática do dia a dia eu vejo
que se essa base não estiver fortalecida, se essa base não estiver dando conta de tudo, não adianta eu abrir ramificações, porque a raiz está fraca. Então todos os ramos vão ficar fracos. Então foi uma opção minha, não foi fácil, mas foi uma opção centralizar em apenas uma área. E eu fiz isso em tudo. Para a galera que já conhece eu há mais tempo, sabe disso. Então, todos aqueles outros projetos com banda, apoio de banda, trabalhei com técnico de som, sonorização, o que mais? Já fiz coisa pra cacete assim, mano. E quando tendo a luthieria, eu ainda tinha outras ramificações. Era podcast, era 2, 3 tipos de formato, era uma produção aqui, uma produção ali. E não conseguia administrar tudo, na verdade, fazia tudo mal feito. Então eu foquei em específico, que no caso foi hoje a luthieria. Dentro da profissão existe também um leque gigante. Então, quando a gente fala de luthieria, a gente está falando de construção de instrumento, a gente está falando dos guitar tech, que é os caras que viajam com banda, a gente está falando, cara, inúmeras coisas de luthieria. O cara pode trabalhar no ramo da luthieria fazendo ferramenta para luthier, por exemplo. Ou, por exemplo, as empresas que a gente sempre adquire produtos deles, né? Então, tem empresas que fazem só cavalete de violão, tem empresas que fazem hoje só o escudo para o instrumento, peças para adaptação. Então, hoje você tem várias empresas que fazem várias coisas dentro da área da luthieria. Então, isso foi uma coisa também, de reduzir totalmente o leque. Quando eu foquei nesse formato, que é o que eu tenho hoje, que é o que tem funcionado até para outras oficinas que têm contatos com a gente, que estão aplicando dessa forma que a gente faz, está dando bastante resultado. Mas o porquê? Porque a gente foca em um segmento. Então, não, seu foco é construção, então construção. Não, meu foco é a parte mais para instrumento acústico, para violão, para cavalete, para peças, para reforma, para customização, na verdade, para restauração, né, de instrumentos. É que tem diferença de conserto e restauração. A restauração, você restaura o instrumento com todas as características que ela saiu de fábrica, incluindo os defeitos. E o conserto você conserta, você pode restaurar e consertar e já corrigir esses defeitos que tem nas construções, no caso, um instrumento vintage em si. Então, se você tem esse segmento, então é legal. Então, o que você faz? Você precisa ter serra de fita, serra de bancada, lixadeira, você precisa ter uma série de estrutura, cabine de pintura. Então, para você fazer esse tipo de serviço bem feito, tá? Não pelas coxas. Pelas coxas você consegue fazer numa oficina pequena todos os serviços junto. Mas aí você não é especialista em nada, entra naquela questão. Então, assim, o cara ele consegue fazer esse tipo de serviço. Então, cada um vai ter um segmento que ele consegue fazer. Então, a nossa área aqui mais voltada para setup, para customização eletrônica, customização de elétrica, né, não eletrônica, modificações. Então, a gente faz modificação, corte, instrumento, faz várias coisas em instrumentos aqui. E algumas coisas a gente não faz, então a gente não especializou em outras áreas. Justamente por isso, para não cometer mais esse erro de ter vários serviços e que não fazem sentido ter numa luthieria, mas não é o nosso core principal. Então isso para mim foi um erro que eu cometi por muito tempo e foi o melhor acerto que eu tive na D&B Luthieria. Foi a hora que eu parei, vi qual era o segmento que eu conseguiria atender de forma boa, de forma excelente, com qualidade, com tempo, com prazo, e focar nesse segmento. Automaticamente a gente acabou deixando outros segmentos também, outros públicos, a gente não consegue atender a todo mundo também, mas é assim, tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo, então eu acredito que você sendo especialista em um segmento, o resultado vai ser maior. E isso é focado realmente na qualidade, é focado em ter a competência de fazer apenas aquilo ali, não focar em muitas coisas. Eu acredito que você entrega prazo, você entrega qualidade, você abre segmento para outras oficinas também trabalharem de outra forma, com serviços que você não realiza. Então eu indico, todo dia, diversos serviços eu indico para outras oficinas, para outros luthiers, que realizam um trabalho diferente do meu, e que para minha forma de gerir não me agregaria ter esse serviço aqui dentro.
Então a gente consegue estar indicando, putz, o serviço é todo dia, várias pessoas aí a gente consegue estar indicando. Bom, eu acho que é isso, galera. Valeu quem acompanhou os vídeos. Quem tiver um tempinho, dá uma olhadinha nos outros vídeos que tem aí. A gente fez 15 dias direto e vou voltar agora essa semana. Vamos voltar aí, que os projetos estão acontecendo aí e falar um pouquinho dos instrumentos, do que está rolando aqui na luthieria direto. E vou mostrando um pouquinho para vocês. Tem o projeto chegando da Telecaster, que já está ali. O trêmulo já chegou. O trêmulo já está aqui. Agora falta a ponte, que está chegando a ponte a ponte com 2 pivô, né, que tem a chapa naquele padrãozinho da Fender lá para usar a sabor Bigsby, né, o estilo Bigsby. E captação tá para chegar, tem tarraxa para chegar, e depois a gente vai escolher junto aí qual a guitarra a gente vai estar comprando para fazer esse projeto. Vai ter muita coisa rolando aqui dentro do processo, dentro dos serviços. Vi que teve uma galera que comentou bacana nos vídeos em que a gente mostra um pouco mais a mão na massa, fazendo o serviço. Eu vou tentar fazer mais vezes isso para mostrar para vocês, beleza? Então acho que é isso, o vídeo de hoje é isso. Encerramos hoje o 15º vídeo e tamo junto. Valeu demais!